pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? Na semana do EAD. Hoje as aulas referente ao hoje, né? Dessa semana, nós temos dois objetivos básicos. Primeiro, fazer a aquisição da nossa última prova de biologia, no segundo trimestre, e no final passar para vocês o conteúdo programático para os alunos que forem fazer a recuperação de um primeiro semestre. Sem mais demora, vamos começar. Questão 1. Lembrar que nós estamos estudando a organização ecológica, né? Então, tudo começa com o indivíduo. Quando você junta vários indivíduos, organismos de uma mesma espécie, você forma uma população. Quando faz várias populações, uma comunidade, várias comunidades, mais o ambiente abiótico, formamos um ecossistema. Então está aí na questão 1. O conjunto de populações que habita uma determinada região, o conjunto de populações vai determinar a sua comunidade. Questão muito simples, tá? Na questão 2, também era simples, a gente trabalhou em sala, alguns exemplos, né? Em uma área de cerrado, pesquisadores identificaram 10 espécies diferentes de plantas vivendo no local. 10 espécies diferentes. Quantas populações os pesquisadores encontraram? 10 populações, porque lembrar que cada população, certo, é formado por indivíduos de uma mesma espécie. Questão 3. Vamos lá? A questão 3. A sucessão ecológica é o processo natural de mudanças graduais na estrutura e na composição das comunidades biológicas ao longo do tempo, levando ao estabelecimento de um ecossistema relativamente estável. Considera o cenário. Após uma erupção vulcânica, uma ilha vulcânica surge no oceano, composta apenas por rochas, certo? Com o tempo, os líquidos e músculos começam a se instalar, seguidos por linhas, arbustos e, eventualmente, depois de muitos anos, uma floresta densa. Esse processo, acima, descrito, é o quê? Sucessão ecológica primária, pois se inicia em uma área sem solo e sem vida prévia, e gradativamente até chegar numa comunidade clínica como uma proteção. A questão 4 foi uma questão que a gente trabalhou bastante em sala também, no desenho do inverno, onde eu expliquei para vocês que quando uma população nova chega em uma área, ela passa por 3 momentos. O momento inicial, onde ela está se adaptando. O momento secundário, onde ela tem um crescimento exponencial. E, por fim, um último momento, que seria a estabilização. Então, se a gente observar o gráfico aí, o gráfico abaixo, podemos dizer que no instante A, a referida população está em equilíbrio ou estabilização. Também era uma questão fácil, bem trabalhada em sala. Questão 5. Em certos ambientes que não possuíam comunidades biológicas instaladas, como numa região de uma rocha exposta nas montanhas, uma duna de areia, ocorrem multiplicações e novas espécies de plantas e animais se instalam nessa região. Esse fenômeno é conhecido como sucessão ecológica. Se vocês leram a questão anterior responde essa questão 5. Tá? Muito fácil. Questão 6. Em um experimento controlado, pesquisadores introduziram uma população de coelhos em uma ilha desabitada, que era rica em recursos dessa ilha. Nos primeiros meses observou um crescimento rápido da população. No entanto, após alguns anos, esse crescimento desacelerou e a população estabilizou. Esse comportamento pode ser explicado por quê? Pela competição entre a específica e o esgotamento dos recursos naturais. Os coelhos foram aumentando de
variação na taxa de crescimento desses coelhos. Olha a questão 7. O pesquisador realizou um estudo, né, numa área de floresta tropical e registrou a presença de seguintes grupos de organismos. Ali, ele não interfere, tá? Ele só mostra que tem 100 indivíduos, 20 indivíduos que são de formigas de uma determinada espécie água. 85 indivíduos besouros, 200 indivíduos sapos, 60 indivíduos formigas de novo, só que de uma outra espécie, Solenopsis, e 150 lagartos. Certo? É fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Com base nesses dados, é correto afirmar que existem 5 populações e uma comunidade biológica na área de estudar. Questão 8. Tá? Em biologia, uma espécie é geralmente definida como um conjunto de organismos capazes de cruzar entre si, produzindo descendentes férteis. Esse conceito é fundamental para entender os mecanismos de especiação e biodiversidade. Com base nesses conceitos, analise as situações a seguir. Presta atenção para mim. Ó. 2 indivíduos de uma população de populações diferentes de borboletas acasalam e geram descendentes férteis. Significa que eles eram da mesma espécie. Um cavalo e uma égua cruzam e produzem um potro fértil, também da mesma espécie. Um cavalo e uma jumenta cruzam e produzem uma ruma estéril. Cães de raça diferente, lembrar que raça é uma subespécie, cruzam e geram filhotes, né, descendentes férteis. Analise, assinale, né, a alternativa que contém apenas situações compatíveis com a definição biológica de espécie. É letra D. 2. Se eu não estiver enganado, o gabarito da prova em 4 não tem esse item. Eu vou certo na sala, tá? Só vou dar uma conferida depois. Básico isso. A última questão, tá? Ela tem um valor maior, 808, tá? Porque eu não coloquei 10 questões. O estudante de biologia pretendendo estudar uma espécie de planta de uma região de serra da sua cidade. Os indivíduos dessa espécie são encontrados apenas nessa região. Recebe a denominação de população. Certo? E aí a gente finaliza a correção da prova. Vamos lá? Seguindo, né? Se alguém da turma, não sei, conseguir ficar de exame, tá? De recuperação, conteúdo do exame final. Na verdade, não é o exame final do próprio ano, né? O conteúdo agora é o exame final do primeiro semestre, a primeira recuperação. O que vai cair, tá? Correção de recuperação. Vai cair toda a matéria referente à ecologia, componentes do ecossistema, fluxo de energia nos ecossistemas, cadeias alimentares, ciclos biológicos, relações ecológicas, populações, comunidades, sucessão ecológica. Muito interessante que se alguém clicar de recuperação, tá, deve estudar tanto pelo caderno, que nós temos todas as anotações do caderno, quanto também estudar pelas apostilas. É só entrar lá no GSA da turma e fazer o download, porque todas as apostilas estão lá. Lembrar que na primeira semana de agosto nós estaremos de EAD, certo? E aí a avaliação vai acontecer de forma direta, no dia 12, na outra terça-feira, às 7 horas da manhã, na nossa própria sala de aula, no mesmo horário das nossas aulas, beleza? Lembrar que no próximo semestre é a professora Mara que vai trabalhar com vocês, tá? A
continuar os trabalhos práticos lá. Pessoal, tchau, tchau. Fiquem com Deus.